Ele nunca vai nos abandonar. É fato que é provável que você já tenha vivido momentos em que você pensou em desistir de tudo. Não precisa levantar as mãos, mas é provável que isso já tenha acontecido na sua vida. Às vezes as coisas não estão bem no trabalho, as coisas não estão bem em casa, e se elas não estão bem em casa, não vão estar bem em lugar nenhum. Se você sai de manhã e as coisas não estão bem no seu lar, por mais que o dia seja bonito lá fora, as coisas não vão estar muito bem. Às vezes as coisas não estão bem no namoro, às vezes a grana acaba antes do mês, algumas dificuldades acontecem no nosso meio, vivemos no meio de violência, de desespero, de falta de carinho, onde a vida humana não é valorizada, sofremos perseguições, calúnias, tudo que envolve o povo de Deus chama mais atenção do que o normal. Às vezes acontecem momentos na vida que as lindas promessas de Deus, que estão na palavra, registradas na Bíblia, parece que não chegam para a nossa vida, parece que não chegam à nossa porta. Em alguns momentos parece que Deus está demorando demais para responder, porque o nosso coração é ansioso demais. Nós vivemos no Cronos e o cronômetro não para nunca. Mesmo que a bateria do seu relógio acabe e o ponteiro dos segundos deixe de rodar ali, o tempo continua porque o tempo não para. E com isso, muitas vezes, nós achamos que está tudo tão ruim. E as pessoas dizem, olha, está tudo dizendo não. Está tudo ao seu redor te dando uma negativa. Mas a última palavra sempre é de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre é boa, agradável e perfeita, porque essa é a vontade do Senhor. Mas nós precisamos confiar, porque muitas vezes talvez você já tenha pensado, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir desse projeto que eu consagrei para o Senhor. Parece que tudo dá errado, mas ao mesmo tempo que as circunstâncias dizem para a gente desistir, o nosso Deus vem e diz, não desista. Porque a mesma voz suave que nos chama de filho amado, é a voz que renova a nossa força, dizendo, eu estou contigo, não importam as circunstâncias. Nesse momento de decisão, em que muitas vezes pensamos em desistir, ao contrário, é hora de ser forte. Não na nossa própria força, como eu disse pela manhã, mas na força do Senhor. É preciso perseverar como servo de Deus. Irmãos, o Salmo 131, como os outros salmos, são conhecidos, como eu já disse, como os cânticos da peregrinação. Em que momento o povo de Deus cantava esses cânticos? No momento em que eles saíam do exílio para irem até Jerusalém adorar a Deus. Na cultura judaica, o templo ocupa uma figura central no culto. Eles poderiam cultuar ao Senhor em qualquer lugar, nas suas próprias casas, nas sinagogas, mas era o templo de Jerusalém que ocupava o papel principal na adoração dos judeus. Tanto que quando eles eram mantidos cativos como escravos, subjugados no exílio das nações que os dominavam, eles tinham esse momento, essa permissão para 3 vezes ao ano, nas 3 festas principais da cultura judaica, irem até Jerusalém expressar culto a Deus. Então era um povo escravo, que saía subjugado, que caminhava e viajava a pé em meio ao deserto, cantando, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. É um povo que cantava, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O povo não cantava esse hino quando tudo estava bem, quando as coisas estavam acontecendo conforme o desejo de seus corações, mas quando tudo estava mal, quando era a luta, a escravidão, a vergonha de uma nação subjugada. E eles saíam até o templo para celebrar ao Senhor. Em cada passo que nós damos em meio ao deserto, em meio às lutas, nós crescemos diante de Deus. As pessoas falharão conosco. Às vezes aquelas mais próximas de nós, que caminham conosco, elas nos decepcionam. E quanto mais próxima uma pessoa é de nós, mais profunda é a ferida que nos causa quando elas
nos abandonam. Porque é alguém de quem nós esperávamos abraço, apoio, aconchego, acolhimento, e são as que nos traem, viram as costas, nos decepcionam. E é nesse momento que nós devemos, então, depositar a nossa esperança no Senhor, clamar ao Senhor em todo tempo, buscar a direção do Senhor, crendo que Ele há de nos sustentar, porque Ele prometeu jamais nos abandonar. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, e escreve uma carta para irmãos nossos que viviam outra situação difícil, estavam ali na capital do Império Romano, alvo de grande perseguição do Império aos cristãos, o apóstolo Paulo, então ali no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, ele diz assim: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age, não importa as circunstâncias, Deus atua consolando, Deus atua fortalecendo, Deus atua protegendo, nos dando livramentos, Deus atua nos curando, Deus atua nos fortalecendo em todos os momentos. Nós devemos perseverar. Querido, não desista da sua trajetória. A gente tem visto pessoas desistindo da vida, pessoas desistindo de projetos que investiram boa parte de sua vida, porque as coisas estão difíceis. Jesus, ele não nos prometeu vida fácil, ele prometeu a sua companhia ao nosso lado. Então, nós devemos perseverar. Em primeiro lugar, nós devemos perseverar em meio às provações. As provações, elas vêm como lutas que a vida nos apresenta. As provações, elas vêm do contexto onde nós estamos inseridos. Quando nós, então, estamos ali, buscando e lutando em todo o tempo, e aquelas lutas vêm, as perseguições, as dificuldades, as circunstâncias sobre as quais nós não temos nenhum controle. Elas vêm sobre a nossa vida. Momentos de aflição, momentos onde tudo que está ao nosso redor desmonta, e parece que nada está dando certo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Perseverar em meio às lutas. O fato de eu viver e de você viver lutas não significa que Deus nos abandonou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Alguns até falam sobre isso. Algumas correntes dizem que quando as coisas não estão bem na minha vida e na sua vida, porque a gente não está bem com Deus. A gente está vivendo a desobediência. É por isso que vem. Isso não está na Bíblia. Não é assim. Mas quando eu vivo a obediência ao Senhor, eu vou trilhar os caminhos que Ele propôs para mim. Então, quando eu faço escolhas erradas, eu vou viver essas consequências. Deus, ele nos perdoa dos nossos erros, mas Ele não nos livra das consequências das escolhas erradas que fizemos. Mas não é porque Ele está nos castigando ali. Enfrentamos lutas, mas isso não significa que Deus não está ao nosso lado. Nessa noite eu quero exortar, animar, encorajar você a não desistir. Não desista da sua família. Pais, não desistam dos seus filhos, por mais que você ache que ele está te dando muito trabalho. Por mais que ele te decepcione, não desista do seu filho. Cônjuge, não desista do seu casamento. Por mais que as coisas estejam desalinhadas, Deus pode alinhar tudo no seu casamento, se você e o seu cônjuge se colocar prostrados diante do Senhor, pedindo direção, pedindo consolo, pedindo força. Não desista de lutar pela sua casa, não desista de lutar pela sua família. É importante você não desistir da sua caminhada com Jesus. Persevere no Senhor. Deus, ele está sempre pronto para nos fortalecer.
Ele está sempre pronto para nos dar um renovo de forças. Ele está sempre pronto para derramar sobre a nossa vida sua graça maravilhosa, que nos ajuda. Trocar? Ele está sempre pronto para nos ajudar. Nós devemos depender do Senhor. Não importa a intensidade da luta que você está enfrentando, que eu enfrento, nenhuma delas é maior que o poder de Deus. Por mais que o inimigo tente ali turvar a nossa visão, o Espírito Santo vem para limpar o nosso olhar e nos permitir compreender claramente por onde nós devemos seguir. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz, olha, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É perseverar no meio de toda a aprovação, de toda a luta. É saúde. Confia no Senhor. A vontade do Senhor será feita sobre a sua vida. É preciso perseverar em meio às provações. As provações, elas estão no meio onde nós estamos inseridos. Elas estão ao nosso redor. São as lutas da vida. Mas, em segundo lugar, é preciso também perseverar em meio às tentações. As tentações, elas são propostas pelo diabo, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe quais são nossos pontos fracos. Ele sabe quais são as inclinações da nossa carne, os desejos nossos. E ele, então... Está sujo de batom. Está sujo de batom aqui, viu, pastora Sheila? O inimigo, ele sabe muito bem quais são as tentações que falam mais alto ao nosso coração. Quais são as nossas fraquezas. E é exatamente nessas fraquezas que o inimigo atua para nos atrair para um lugar distante da vontade de Deus. É preciso perseverar. Elas são preparadas para a nossa queda. A tentação, ainda que seja uma armadilha preparada pelo diabo, o instinto é de dentro para fora para ceder. Sou eu que cedo aos desejos mais íntimos do meu coração. O inimigo, ele conhece, ele prepara a armadilha. É assim que em todo o tempo nós devemos viver. São dificuldades que vêm entre o conflito que vivo eu e aquilo que eu sei que eu não posso fazer e aquilo que eu sei que eu devo fazer. O apóstolo Paulo, ele vivia, e ele dizia assim, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Esse conflito que se vivia ali, o apóstolo Paulo, nessa luta contra a tentação. Um dia desse eu estava assistindo uma entrevista do Casagrande, um grande jogador, famoso, rico, cuja vida foi destruída pelo vício, pela dependência química. E o Casagrande, depois que ele assume, então, ali a sua dependência publicamente, ele diz, eu conheci os meus limites. Então, se eu ia para um restaurante, e eu não ia sozinho ao banheiro do restaurante, porque era o primeiro lugar onde experimentava droga ali. Ele sabia os seus limites, ele sabia que o impulso interno do seu coração era aquele que o impulsionaria, o empurraria para as drogas, na primeira oportunidade, porque esse era o ponto fraco. Quando a gente acompanha adictos, a gente sempre diz, você tem que ter na sua cabeça que você nunca está curado, que você está sempre lutando contra esse vício que já te destruiu. Porque quando você achar que está curado, você vai dar mole e vai cair de novo. Você sabe muito bem qual é a área da sua vida que gera tentação no seu coração. Tentação para você negar a Deus. Tentação para você se desviar do propósito de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua família. Pode ser o seu celular com internet. Aquele plim que aparece ali com o link que você clica para consumir pornografia. E ali você trai a sua esposa, você trai o seu marido virtualmente. Pode ser o primeiro gole, que vai ser o primeiro de muitos que você vai dar para destruir a sua vida. O ponto fraco, o inimigo, ele sabe, são as tentações. Mas a Bíblia, ela nos mostra, através do próprio Tiago, uma receita para vencer as tentações, para vencer os impulsos da minha carne. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ali no capítulo 4, ele diz assim, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
promessa da palavra de Deus. Quando os impulsos da minha carne me empurram para longe da vontade de Deus, é a hora de eu parar ali, de me ajoelhar ali e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua vontade imperando na minha vida, eu preciso da força que vem do Senhor para resistir a essa tentação. Para tudo aquilo que eu já deixei no passado, quando fui feito nova criatura, não volte para a minha vida. Eu viva a ardência desse primeiro amor. A música que nós cantamos fala que Senhor seja um fogo na minha veia. Sim, eu lembro dos discípulos de Emaús ali, caminhando ao lado do Senhor Jesus. E quando Jesus compartilha o pão com eles e desaparece, eles falam entre eles assim: e o nosso coração não ardia enquanto ele nos ensinava a palavra? É esse fogo ardendo no nosso coração que mantém a brasa da nossa vida viva, ardendo por Deus. É esse impulso de dentro para fora, onde ao invés de eu ser empurrado para o pecado que entristece a Deus e destrói a minha vida, eu sou levado por Deus para a intimidade com Ele, para estar presente diante do Senhor. Está ruim? O pecado está pressionando você, está te atraindo o tempo todo ali, foge para Deus. É o que o rei Davi diz aqui: ô povo, põe a sua esperança no Senhor. Senhor, está difícil de eu vencer, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Porque é o Senhor que faz isso. Porque o Senhor age em todas as coisas para o meu bem. Você sabe, se você, quando a tentação está ali te pressionando, você ficar parado e não fugir, é como uma pessoa que está ali diante de um leão faminto. Ele dá o primeiro grito, é isso que o leão usa quando ele está caçando, aquele rosnar dele, né, treme. E não é o leão que vai, né? O leão ele faz, né, ele rosna, mas quem vai atrás é a leoa que abate. Mas só aquele vozeirão ali rugindo já estremece a presa. E aí a leoa sai para pegar. Se tu fica parado, quando o pecado está ali ardendo e te chamando ali, ele vai te tragar. Porque a Bíblia diz isso, que o inimigo ele está bramando, ele está ao nosso derredor. Se os anjos do Senhor estão ao nosso redor, o inimigo está ao nosso derredor, esperando alguém para que ele possa tragar, ele possa destruir, possa matar, roubar e destruir completamente. Mas se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Deus ele enviou o seu único filho para nos dar vida e vida abundante. E é essa vida abundante que começa a ser realidade na minha vida e na sua vida, quando nós nos aproximamos do Pai, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, a tentação está grande, eu preciso do Senhor para ser forte o tempo inteiro. Eu preciso perseverar diante das provações, as lutas que a vida me oferece, me apresenta a cada dia. Elas continuarão vindo, quero dizer para você isso, querido. Você só vai parar de enfrentar lutas quando for promovido à glória. Alguém tem pressa aqui de ir para a glória? Levanta a mão. Tem ninguém. Pastor Douglas aqui, está com pressa de ir para a glória. Eu não tenho pressa não, irmãos. Eu sei que lá vai ser bênção. Mas deixa eu ficar aqui um pouquinho. Eu quero ver meus filhos casando, os netos chegando. Tem pressa. Não tem pressa. É assim, irmãos. Nós vamos enfrentar lutas, sim. Vamos enfrentá-las. Mas nós vamos enfrentar essas lutas na companhia de Deus. O inimigo ele vai continuar preparando armadilhas para a nossa queda, sim. Porque esse é o papel dele. E às vezes as pessoas ficam assim: pastor, o diabo é astuto. Ele é sim. Mas se você estiver na dependência de Deus, você é mais do que vencedor. Ele não tem espaço sobre a sua vida. Ele vai gritar te chamando, mas é o Espírito Santo que vai dizer: você é meu, você está selado pelo meu Espírito, não tem espaço aí para o mal. Eu preciso perseverar diante das provações, eu preciso perseverar diante das tentações, mas eu também preciso perseverar em terceiro lugar, diante do desânimo. Sabe o desânimo? Quem está desanimado é indiferente. Quando uma pessoa está desanimada com o seu casamento, ela fica indiferente. O namorado que está desanimado com o namoro, ele é indiferente. A namorada se arruma toda, se produz batom,
perfume, tal, aquela coisa toda ali, espera o namorado e ele diz assim, hoje eu estou cansado. Vou aí não. E a tristeza dela é indiferente para ele. Quando um casal não está levando o casamento como prioridade, fica indiferente, fica desanimado. Sabe aquela coisa sem sal, aquela coisa assim? Fica assim. Às vezes o indivíduo fica desanimado com o seu time de futebol. Os vascaínos têm muito, né, motivo para isso. Apesar que está ganhando uma ou outra aqui, né? Mas os botafoguenses, os tricolores, só os rubro-negros que não tem motivo para, né, ficar indiferente com o seu time que tá aí, tá bênção, essa coisa toda, certo, João? A minha hora vai chegar. Mas às vezes, irmãos, o pior de tudo é quando nós ficamos indiferentes para com Deus. Quando a presença de Deus não é mais importante na nossa vida. O triste de tudo, quando a nossa indiferença é com a vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso namoro. A santidade que Deus espera que nós busquemos a cada dia. A fidelidade a Ele com a qual nós devemos viver. Nós devemos, em todo o tempo, lutar contra o desânimo. Não podemos deixar o desânimo nos abater. Porque as lutas, elas virão. Se você está desanimado, você busca no Senhor o ânimo. Porque Ele é o Senhor que renova a alegria do nosso coração. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se a minha vida espiritual estiver marcada pelo desânimo, eu não vou buscar a Deus em oração. Eu não vou ler a palavra de Deus com sede, como a pastora Sheila falou, sede de ouvir a voz de Deus. Eu não vou ter essa sede. Eu vou estar indiferente, eu vou estar desanimado. Eu vou entrar e sair de eventos evangélicos da mesma maneira, porque foi só mais um compromisso na minha agenda. Nós devemos perseverar para não deixar o desânimo tomar o nosso coração. A indiferença com relação a Deus. O desânimo, quando a gente vê alguém que está morrendo sem Jesus, de uma sociedade que está aí destruída pelo pecado, de famílias que estão sendo tratadas como descartáveis o tempo todo. Esse desânimo não pode nos abater. Pelo contrário, nosso coração precisa estar em chama, precisa estar ardendo pelo Senhor. Precisa estar pulsando para Deus. Senhor, todo pulsar da minha vida, toda batida do meu coração é para o Senhor. Todo o meu respirar é para o Senhor. Todo pensamento da minha mente é para o Senhor. Toda palavra que sai da minha boca é para o Senhor. Toda a minha vida. Não posso estar indiferente a Deus, porque o desânimo me leva à indiferença. Jesus, ele não gosta, ele não aceita a mornidão de uma vida. Uma vida morna é uma vida desanimada, indiferente. Ele quer nos ver pulsando, por isso seu Espírito Santo é esse dinamis que nos impulsiona à frente. Essa é a palavra que no grego descreve o Espírito Santo, esse dinamis, como o dínamo eu nem sei se motor de carro de hoje tem dinamis mais, mas antigamente tinha uma peça, né, cheia de negócio de cobre lá dentro, que rodava e aquilo gerava energia que dava ali o negócio lá que fazia combustão para o motor pegar, né? Então tinha que trocar aqueles rolamentos do dínamo. Não sei se ainda é assim motor, por muito tempo que eu lembro disso quando eu e meu pai tinha um Fusca, que o Fusca é bom porque onde é linguiça você mesmo conserta, né? É com arame, com o negócio lá, você mesmo faz aquilo ali. Mas o dínamo, que é essa peça, gerava energia. E é a mesma palavra do Espírito Santo que gera uma energia dentro do indivíduo que ele não fica mais indiferente ao que está acontecendo. Tem uma energia que empurra ele para frente. Quando eu estou movido pelo Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona, eu não fico parado. Eu não fico indiferente à dor de quem está ao meu redor, à perdição de quem está ao meu redor. Eu não fico indiferente com o meu casamento, com a minha família. Eu vou me dedicar como marido para que a minha esposa seja a mulher mais feliz do mundo. Eu vou me dedicar como esposa para que meu marido seja o marido mais feliz do mundo. Eu vou me dedicar para ser um pai que abençoa a vida dos filhos. Eu vou me dedicar para ser um filho que honra aos seus pais. Eu vou estar em movimento todo o tempo. É preciso perseverar. Está começando a ficar desanimado, indiferente com a vida. Tem gente que diz assim, morrer ou viver, tanto faz. Sabe aquela pessoa assim, você vai sair para lanchar. Aí diz assim, o que você quer comer? Tanto faz não tem.
Quer sorvete de quê? Tanto faz. Esse sabor não tem, não fizeram ainda, tanto faz. O que seria um sabor de uma comida tanto faz? Qual o gosto de uma comida tanto faz? Tem outra aqui. Qual seria o sabor de uma comida tanto faz? Você já imaginou? O cara estava aí com saudade de feijão, hoje eu preparei uma feijoada, né? Mas a feijoada sem aquele negócio, aquelas orelhas, aquelas coisas assim, não é isso não, né? Temperada direitinho, né? Valeu, filho. Aquela couve cortada fininha, mas temperada no alho com bacon em cubo frito, para dar aquele, né? Era tudo light, né? Mas estava temperado, estava gostoso ali. Aquele pai, um pedaço do pai lá apimentado para dar aquela coisa, né? E uma laranjinha, que a gente acabou esquecendo a laranja, né? Para dar uma compensada depois. Estava cortado, mas ninguém comeu. Mas você imagina a comida sem sal. Quem já ficou internado aqui em hospital que vem aquela comida sem sal? A gente sabe que é aquilo que o médico manda, mas que é ruim, não é? Pode ser bom para o negócio da pressão, mas é ruim quando não tem o sal ali. Você imagina uma vida sem sal, é uma vida sem sabor. Tanto faz não existe. Na minha vida e na sua vida, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é tanto faz. É sim, sim, não, não. Não tem meio do termo. Não tem um negócio mais ou menos. Ou eu sou feliz com o meu Jesus e sei que Ele é o Redentor que vive e reina e vai me consolar e vai me dar alegria mesmo em meio às lutas, ou eu vou ser indiferente, tanto faz, está tudo bem ou tudo mal. E aí eu vou fazendo igual o filósofo do século XXI, deixa a vida me levar. Não é assim. Quem deve nos guiar é o Espírito Santo de Deus. E quando eu me coloco então diante do Pai para que Ele me guie, Ele me dá força. E eu então entendo que a vontade de Deus é que eu seja sal da terra, dê sabor à vida das pessoas, mantenha ali os princípios do Senhor conservados na minha vida. Isso não é uma vida indiferente ou desanimada, é uma vida impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Para isso eu preciso de perseverança, porque as dificuldades da vida vão me levar a desistir. As dificuldades, quando eu fico taciturno e macambuzo, quando eu fico ali desanimado da vida ali, qualquer grãozinho de areia se transforma numa montanha intransponível. Um anão vira um gigante. Mas quando eu estou ali depositando, como o salmista diz no Salmo 131, versículo 3, põe a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Por maior que seja a luta, eu sei que ela não é maior que o poder do meu Deus. Como a pastora Sheila falou, Ele transforma um deserto num jardim frondoso. E essa deve ser a convicção do meu coração e do seu. Geral pode estar dizendo, desiste, mas ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus para a sua vida. Não ouça o que as circunstâncias estão falando ali. Nós devemos estar ali perseverando diante das provações, diante das tentações, diante do desânimo. Nós devemos estar perseverantes também diante das acusações do inimigo. Querido, Deus ele não te acusa pelos seus erros. Deus ele não te acusa pelas suas omissões. Quem faz isso comigo e com você é o inimigo das nossas almas que quer nos fazer desistir. É ele que fica, você é vacilão e pecador, você não merece o amor de Deus, você não merece a graça de Deus. Ainda que tudo isso seja verdade, nós não recebemos a graça de Deus porque merecemos, mas sim porque Ele é Deus, de amor incondicional que nos ama. Não importam as nossas falhas, Deus Ele nos ama e está sempre de braço aberto, para nos receber, para nos acolher, para nos direcionar. A única coisa que Deus espera é uma atitude minha com relação a Ele. Senhor, eis-me aqui, toma minha vida em Tuas mãos. Ainda que as acusações sejam fortes demais, é o Senhor que me livra, é o Senhor que me justifica. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Nós que éramos injustos, somos justificados porque o único justo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou o terceiro dia para fazer de nós pessoas justificadas, pecadores redimidos, novas criaturas.
Então, ainda que o inimigo nos acuse, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já fomos absolvidos. O nosso advogado morreu naquela cruz por nós e ressuscitou, e nos deu vitória, e de dia após dia continua nos dando vitórias. Por mais que o inimigo diga: você não merece, creia que Deus, Ele te ama apesar do seu não merecimento. Por mais que você fale, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele nunca está com a mão apontada para você te acusando. O Senhor sempre está com a mão estendida na sua direção para te erguer, para te sustentar, para te proteger. Sabe o que o inimigo quer? Que você desista. Ele quer que eu desista. Ele quer que nós paremos a nossa jornada com Cristo agora. Joguemos tudo fora para viver o que Ele tem para nós. E sabe o que o inimigo tem para nós? Destruição, travestida de alegria, mas é morte. Porque morte significa separação. A armadilha que o inimigo prepara para mim e para você é para nos separar da vontade de Deus. E às vezes nós desistimos de tudo, desistimos de caminhar no seio da igreja, porque um irmão falhou conosco. E aí a gente fica ferido. A gente não quer mais estar na frente da batalha. A gente fica com medo de uma nova ferida. Diz o adágio popular: gato escaldado tem medo de água fria. Só que eu e você somos curados pelo Espírito Santo de Deus. A ferida feita por alguém que nos decepcionou, ela é cicatrizada, ela fica lá a marca, mas ela não dói, porque o Espírito Santo, ele nos cura, ele nos restaura. E aí então, as decepções do passado ficam no passado, e eu passo a viver a vontade de Deus, eu passo a perseverar. Busque paciência no Senhor. A Bíblia diz isso: você precisa de sabedoria, peça, que Deus ele vai te dar com generosidade. Deus ele quer agir na minha vida e na sua vida. Mas para isso eu preciso estabelecer, e essa manhã eu falei sobre isso, um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento de dependência de Deus, um relacionamento onde eu sinto a presença de Deus ali me direcionando, me fortalecendo, para que eu não desista em momento nenhum. Porque mesmo quando tudo diz que não, né, o Senhor está ali, preparado ali para me socorrer, para me amparar em todo o tempo. O salmista, nesse cântico da peregrinação, ali ensinando o povo a cantar, mesmo em meio ao exílio: põe a sua esperança no Senhor. Em quem a sua esperança está depositada? É no seu trabalho? Sua esperança está depositada nas coisas que você acha que pensa, que possui, que tem? Sua esperança está depositada nos conhecimentos que você tem, das autoridades, das pessoas importantes dessa sociedade? A sua esperança está colocada em pessoas, em amigos? Você está errado. Eles podem falhar com você, como às vezes falham mesmo. A sua esperança e a minha esperança devem estar no Senhor, o Deus de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo. Mas apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você também, diz uma canção antiga, e que é uma verdade. Deus ele está no seu trono de glórias, assentado ali com todo o seu poder, mas Ele olha para a minha necessidade e para a sua necessidade, e Ele diz: eu sou o Deus provedor, que vou prover tudo que você precisa. Meu irmão, tudo que você precisa para vencer o desânimo, Deus já colocou disponível para você. Tudo que você precisa para perseverar em meio às provações e resistir. Você está tomando pancada de todo lado, está tomando um caixote atrás do outro. Sabe quando a gente vai para a praia aí, os surfistas amadores, né, vão com a prancha, perdem a prancha no meio do mar, ficam tomando um caixote atrás do outro, não sabe nem de onde veio a onda, né, quando fica em pé, não sabe se é a praia que está na frente ou não. Sabe, mesmo quando você está assim,
A mão de Deus está lá te puxando, dizendo, é aqui, ó, eu vou te levar para a areia. Eu sou o Senhor, cuja voz é ouvida pelo mar e pelos ventos. E numa ordem minha, tudo se acalma. Os montes se aplanam. E um caminho perfeito é preparado na sua frente. É só você estar com o seu olhar fixo em mim, que você vai perceber o que eu estou fazendo para você. Em meio às tentações, às armadilhas preparadas para a nossa queda, eu posso perseverar. E por mais que as inclinações do passado voltem ao meu coração, eu consigo vencê-los pelo poder de Deus. Não desista, sabe por quê? Deus não desiste de você. Ele nunca desistiu, nunca vai desistir. Não desista daquela pessoa que você já disse assim, fulano não tem jeito. Eu já perdi minha esperança. Pastor, eu já perdi a minha esperança no meu casamento, não tem jeito. Pastor, não tem saída mais. Querido, a última palavra é de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque o que Deus tem para você. Busque o que Deus tem para a tua casa. Coloca o teu joelho no chão. Clama pelo poder de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Busque a direção do Senhor. Você está pronto para desistir? Não desista. Simplesmente negue-se a si mesmo. Derrame a sua vida aos pés da cruz de Cristo. Deixe Deus reinar na sua vida. Deus, Ele quer fazer grandes coisas, mas a única coisa que Ele espera de mim e de você é uma rendição, dizendo, aqui está a minha vida, Senhor. Faça a tua vontade. Eu quero depositar a minha esperança em Ti.